Amém. Antes de nós começarmos, vamos fazer uma oração. Senhor amado, querido Deus, te agradecemos por esta manhã, Senhor, mais um dia, Senhor, na tua presença. Te agradecer, Senhor, por tuas misericórdias que se renovam a cada manhã sobre nossas vidas. Pai amado, que o Senhor visite-nos, Pai, nesta manhã, com teu Espírito Santo. Ministra nos nossos corações, revelando, Senhor, na essência, para o mistério, Senhor, daquilo que o Senhor tem para nos mostrar, Senhor, daquilo que o Senhor tem para nos revelar. A tua palavra diz, Senhor, que as coisas reveladas são para nós e para nossos filhos, mas as encobertas pertencem ao Senhor. E essas reveladas, Senhor, queremos nos aprofundar, conhecer-te cada vez mais. Nos ensina, nos mostra, nos revela através desse ensino, Senhor, da Santa Ceia, daquilo que o Senhor nos ordenou a fazer, Senhor. A tua vontade, o teu amor, Senhor, o teu cuidado, em cada detalhe, Senhor, que ali está revelado, que ali está escrito, que ali está demonstrado. Obrigado, Senhor, pelo teu amor por cada um de nós. Toma essa hora em tuas mãos, fica conosco, para a glória e louvor do teu nome, Senhor. Te agradecemos por essa oportunidade. Em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, abram comigo, por favor, lá em 1 Coríntios capítulo 1, verso 26. Coríntios capítulo 1. Desculpa, capítulo 1 não, capítulo 11. Capítulo 11, verso 26. 1 Coríntios, capítulo 11, verso 26. Aí diz: porque todas as vezes que comerdes este pão e beberdes o cálice, anunciais a morte do Senhor até que ele venha. Na introdução da revista, da sua revista, isso aí está dentro do tópico A Ceia do Senhor, está dizendo: esta é a segunda das duas ordenanças deixadas por Jesus. O batismo é a primeira ordenança. Identifica o discípulo como mestre e aponta para uma transformação ávida no seu interior. A ceia anuncia a morte do Senhor até que ele venha. O próprio Senhor Jesus a instituiu e dela participou, dando orientações práticas para a sua ministração. A cerimônia é simples, e se usa pão e vinho que simbolizam o corpo e o sangue de Jesus, respectivamente. Só um minuto. Então, queridos, nós vamos falar aí da refeição propriamente dita. Refeição, aliás, sim, uma refeição. Vamos falar desses elementos dessa refeição propriamente dita, que é o vinho, o pão, entre outras coisas que você tomar conhecimento agora. Tá, então eu não vou me reter muito à revista, porque tudo que eu vou falar aqui está no contexto daquilo que está escrito aqui. Tá tudo dentro do que nós vamos falar aqui. Alguém com a revista velha sabe a página que está? Eu acho que é a 54, seria isso? Quem puder ajudar? Quem é que está com a revista impressa aí? Na minha aqui é 54. É isso. Ok. Vamos lá. Então, irmãos, os elementos que fizeram parte da última Páscoa, quando Jesus enviou os seus dois discípulos, Pedro e João, para fazer os preparativos da Páscoa, tinham eles a seguinte missão. Qual era a missão deles? Ir
primeiro lugar, encontrar um homem com cântaro de água e segui-lo. Jesus fala, vai preparar a ceia e vocês vão encontrar um homem com um cântaro cheio de água e segue-o. Tá? Normalmente, queridos, quem carregava água... Então, é interessante que quando Jesus fala isso para ele, assim, vai lá e procura essa pessoa com água, esse homem com água. Vocês vão encontrar ele no caminho, segue ele. Olha, a cidade é tão grande e tanta gente passando para lá e para cá, tanta gente com cântaro na mão. Pois é, naquela época homem não se andava com cântaro de água na mão. Isso era um trabalho das mulheres, as mulheres que andavam com jarro na mão. Elas queriam pegar água, isso era um trabalho delas. Vocês podem ver a mulher samaritana, vocês podiam ver também a Raquel, entre outras mulheres, tantas elas que estavam nos poços pegando água e levando água. Então, esse era um trabalho das mulheres, era feito por elas. Então, era fácil de achar um homem segurando um cântaro de água na mão. Abram comigo lá em Marcos capítulo 14, verso 13, que vai falar sobre esse assunto. Enquanto vocês abrem ele, eu vou dar um pulinho aqui rapidinho na coisa. É Marcos o quê, meus irmãos? Marcos 14, só não peguei o verso. 14, 13. Verso 13? Aqui está aparecendo sala de aula, igual na escola. O professor não está, os alunos estão tudo fazendo bagunça. Até o mais bagunceiro da turma. Alguém pode ler para mim, por favor? O texto? Marcos capítulo 14, verso 14 até o 15. Então enviou 2 dos seus discípulos, dizendo, ide à cidade, e vos sairá ao encontro um homem, vem trazendo um cântaro de água. Seguiu e dizei ao dono da casa, onde ele entrar, que o mestre pergunta, onde o meu aposento, no qual lhe dei de comer a Páscoa com meus discípulos. Ele vos mostrará um espaço, um cenáculo mobiliado.
e pronto, ali fazei os preparativos. Então vocês veem que o segundo era perguntar, né? O mestre diz, eles foram como representantes de Jesus naquele momento, obviamente. Então, onde está o aposento que Jesus, onde está o aposento que hei de comer a Páscoa com os meus discípulos, né? Terceiro, fazer os preparativos da Páscoa. Preparai ali, né? Ele fala, você está no versículo 15 do capítulo 14. Os preparativos eram imolar e assar o cordeiro, providenciar pães asmos, ervas amargas, sopa de fruta, água salgada e suco de uva não fermentado. Aqui a gente vai falar um pouco dessa questão de suco de uva não fermentado. Estes elementos que fazem parte da Páscoa judaica, cada um tinha um significado especial. Irmãos, todo ano faço uma réplica da mesa, como eu falei para vocês, e ali coloco os elementos para todos verem como a mesa era feita na época de Jesus. E eu não sabia como fazer isso, porque essa aula ela é bem específica, e era uma aula bem didática, bem expositiva, vamos dizer assim. E eu falei, poxa, eu precisava fazer alguma forma. Então eu fiz uma réplica da mesa em miniatura, vou baixar para vocês verem. Essa aqui, eu vou sumir um pouco da tela para poder mostrar para vocês e lecionar essa aula aqui com essa réplica. Então essa mesa aqui era mais ou menos nos padrões que eram no tempo bíblico. Tá? Eu vou mostrar para vocês aqui, deixa eu levantar aqui, compartilhar a tela com vocês para mostrar para vocês aqui. Calma aí, só um minutinho. Vamos lá, vou compartilhar aqui. Respondam-me se vocês estão conseguindo ver. Aqui do lado, nessa cena maior aqui. Conseguem ver? Conseguem, meus irmãos? Respondam para mim se estão conseguindo ver minha tela aqui do Google. Dá para ver. Perfeito. Estão vendo como é que é a mesa? Era a mesa. Bem simples. Uma grande refeição. Né? Aqui a forma da mesa está em L. Ou ela poderia ser em L, ou ela poderia ser dessa forma em U. Vou compartilhar outra tela com vocês aqui. Essa aqui é a forma em U da mesa. Pare aqui. Tá? Que é mais provável que tenha sido dessa forma, por alguns motivos interessantes. Tá? A mesa, vocês reparem aqui que ao lado da mesa, da mesa, tinha alguns colchões, né? Tapete aqui em volta e tal, né? Vamos ver aqui. Reparem que é dessa forma. Olha aqui. Aqui está um desenho antigo, né? Na época dos gregos. Mais ou menos esse desenho aqui tem mais ou menos uns 1.300 anos, 1.600 anos depois de Cristo. E aqui vocês veem, ó, vocês estão conseguindo ver bem aqui? O desenho está um pouquinho embaçado porque é um achado arqueológico. Mas as pessoas em volta de uma mesa, né? Em volta de uma mesa, e elas estão como? Elas estão sentadas ao chão. Elas estão sentadas ao chão. Elas não estão sentadas numa cadeira, como a réplica da mesa que foi feita por Leonardo da Vinci, que é essa aqui. Né? A gente tem a referência dessa mesa que Leonardo da Vinci fez, pintou, todos eles sentados numa mesa, né? Num lugar bem sofisticado, com cadeiras. As cadeiras aqui embaixo, vocês podem ver aqui os pés deles. Uma cadeira de Jesus no meio e tal.
aquela famosa pintura de Leonardo da Vinci a respeito da ceia do Senhor. Certo? Vamos lá, sair daqui. Ok. Então, a mesa era nesses padrões. Padrões que você estaria sentado ao chão. Por isso, aqui, vou baixar de novo. Por isso, a minha era uma mesa baixa, né, onde tinha alguns colchões. Olha aqui. Alguns colchões, alguns paninhos para as pessoas ficarem deitadas aqui, ao lado e tal. E aqui atrás também. Então, os elementos que faziam parte da Páscoa judaica, cada um tinha um significado especial. Todos esses elementos que estão aqui, cada um tinha um significado. Não era só o pão e o vinho, mas eram todos esses elementos que estão aqui. Então, o Cordeiro Pascal, que é esse aqui, Cordeiro Pascal, ele lembrava a proteção, o livramento dos primogênitos da casa dos filhos de Israel, quando cada família israelita aspergiu o sangue do cordeiro nos umbrais, na verga da porta. Tá? Se a gente lembra desse episódio, é uma lembrança, é uma comemoração desse maravilhoso livramento que está em Êxodo capítulo 12. Vamos lá em Êxodo capítulo 12, abrem comigo, por favor. Êxodo capítulo 12. Alguém pode ler Êxodo capítulo 12? Eu vou direcionando aqui a leitura. Quem? Qual o versículo que vai iniciar? Pode começar pelo 1 mesmo. Amém? Não estou ouvindo. Tem alguém lendo? Amém? Eu não estou ouvindo. Tem alguém lendo já? Qual o versículo? Versículo 1 em diante. Capítulo 12, versículo 1 em diante. Pode ler. Disse o Senhor a Moisés e Arão na terra do Egito: Este mês vos será o principal dos meses, será o primeiro mês do ano. Falai a toda a congregação de Israel, dizendo: Aos 10 deste mês, cada um tomará para si um cordeiro, segundo a casa dos pais, um cordeiro para cada família. Mas se a família for pequena para um cordeiro, então convidará ele seu vizinho mais próximo, conforme o número das almas, conforme o que cada um puder comer. Por aí calculareis quantos baixem para o cordeiro. O cordeiro será sem defeito, macho, de 1 ano. Podereis tomar um cordeiro ou um cabrito, e o guardareis até o 14º dia deste mês. E todo o ajuntamento da congregação de Israel o engolará no crepúsculo da tarde. Tomarão do sangue e o porão em ambas as ombreiras e na verga da porta, nas casas em que os comerem. Naquela noite comerão a carne assada no fogo, com os pães asmos e ervas amargas a comerão. Não comereis do animal nada cru,
nem cozido em água, porém assado ao fogo, a cabeça, as pernas e a fressura. Nada deixareis dele até pela manhã. O que, porém, ficar até pela manhã, queimá-lo-eis. Desta maneira o comereis. Lombos, cingidos, sandálias nos pés e cajado nas mãos. Comê-lo-eis à pressa. E é a Páscoa do Senhor. Porque naquela noite passarei pela terra do Egito e ferirei na terra do Egito todos os primogênitos, desde os homens até os animais. Executarei juízo sobre os deuses do Egito. Amém. Eu sou o Senhor. Amém. Glória a Deus. É exatamente isso. Então você vê, se você acompanhou bem a leitura, você vai ver uma analogia muito grande com Cristo Jesus, né? Aí no capítulo 12, como lemos, Deus ordenou que eles comemorassem esta liturgia no mês de Nisan, que é entre março e abril, né? A festa da Páscoa. A ceia ela foi realizada no cômodo superior, uma casa chamada Cataluma. No caso, essa ceia aqui, ela foi realizada no cômodo superior, chamado Cataluma. Eu vou mostrar para vocês a imagem já. Local para receber convidados como um espírito de comunhão, né? Então a mesa, a refeição, representa comunhão, espírito de comunhão. Estar junto à mesa. Você vê que nós temos essa tradição também no nosso país, até hoje. Lógico que muita gente deixou esses valores para cá e a pandemia trouxe isso de volta, né? Nós assentarmos à mesa, para estarmos comunhão com a família, e ali podemos conversar. E quantas vezes se sentava na mesa, começou a se sentar na mesa com o celular, aí se sentava na mesa, comia embora, não se sentava mais na mesa, sentava no sofá. Não estou falando que isso é errado, mas às vezes a gente almoça no sofá e tal. Por exemplo, eu aqui não consigo almoçar na minha mesa todo mundo, né? Porque minha mesa é cheia de coisa aqui, cheia de bagulho em cima, então até arrumar isso aqui tudo para arrumar a mesa é bem complicado. E a minha filha para lá e para cá, ela puxa o pano, cai tudo no chão, né? Então a gente tem um certo cuidado. Mas a comunhão de estar junto, de conversar, de compartilhar pensamentos, olhar nos olhos, isso é importante. Então a mesa, ela tem esse significado. E isso é uma tradição judaica que trouxe para os dias de hoje para todas as pessoas no mundo, né? Todos no mundo. Então, uma questão de uma tradição judaica, tá? Então, Cordeiro, como eu disse para vocês aqui, ele representava o livramento do povo de Israel, dos primogênitos do povo de Israel e dos homens também, como fala, né? Que mataria todos os homens, todas as crianças, os primogênitos e os homens que não fizessem esse pacto, seguissem essas ordens do Senhor, tá? Os pães asmos que está aqui lembravam a saída urgente de Israel da terra do Egito. Então esses pães também representavam a separação entre os israelitas redimidos e o Egito, também chamado pão da aflição, né? Que representava os sofrimentos dos filhos de Israel, tá? E aqui, nesse copinho aqui, a água salgada, que lembrava as lágrimas, né, salgadas, derramadas pelos israelitas durante os seus anos de escravidão no Egito. As ervas amargas, o maror, lembravam as amarguras da escravidão no Egito, tá? A sopa de frutas, essa aqui, a sopa de frutas, ela é chamada charoshet, lembrava a massa de tijolos feita pelos filhos de Israel que tinham que preparar na terra do Egito. Está lá em Êxodo capítulo 5, verso 6 e 9. Os ovos, que também faziam parte da ceia e representando a força de Deus e transformação da vida, né? A transformação da vida, tá? E também, além de ter as nozes, além de ter, esse molho aqui, né? A sopa de fruta era feita de nozes, amendoim, tâmaras, canela e vinho. Era uma mistura disso aqui tudo, tá? Então, segundo a tradição judaica, tomam-se 4 cálices de vinhos, tá, meus irmãos? Segundo a tradição, se toma 4 cálices de vinho. Por quê?
O vinho, porque a Bíblia usa 4 verbos diferentes de descrever o drama da redenção do cativeiro no Egito. As 4 citações, a redenção, podem ser encontradas lá no livro de Êxodo, capítulo 6, verso 7, falando a respeito disso. Então, os quatro cálices de vinho que eram usados, ele representa o quê? O primeiro representa: eu vos tirarei debaixo da carga dos egípcios. Isso está tudo lá no verso 6, 7 do capítulo 6. Isso mesmo, capítulo 6. Eu vos tirarei debaixo da carga dos egípcios. Eu vos livrarei da escravidão, da servidão. Eu vos resgatarei com os braços estendidos e grandes juízos. Eu vos tomarei por meu povo. Então, são os 4 cálices do eu vos tirarei, eu vos livrarei, eu vos resgatarei e eu vos tomarei. Tá? O vinho que era usado na época não era o vinho sem fermento, não, irmãos. O vinho era o vinho com fermento. Era um vinho, sim, que tinha bebida alcoólica. A gente não entende muito essa passagem a respeito do que Cristo bebia vinho, Cristo se embriagar. Gente, existe uma questão chamada que eu sempre bato nessa tecla, que é costumes, tradições. Tá? Jesus bebia vinho. Eu não posso alegar que Jesus bebia vinho, porque a Bíblia não fala que ele bebia vinho. Mas era um costume judaico beber vinho. Paulo mesmo vai falar: não se dê muito ao vinho. Entende o que ele fala? Não se dê muito ao vinho. Ou seja, não beba muito vinho para você não ficar em bêbado e perder a noção. Então você tem que encher a cara. Se você tiver que beber o vinho por questão de costume, você já faz isso, beba o vinho sem problema. Agora não encham a cara de vinho, não fiquem bêbados de vinho, porque aí vocês vão estar se comparando ao mundo. Vocês têm que ter cuidado com a embriaguez, vocês têm que ter cuidado com o vício da bebida. Isso era costume. Por exemplo, muito antes de Cristo, quem foi que bebeu vinho e ficou bêbado? Noé. Noé bebeu muito vinho e ficou bêbado. Agora, ele cultivava o vinho. Aquele vinho tinha álcool. A fermentação dele era tão grande que chegava a um teor alcoólico muito grande e ele ficou bêbado. Entende? Ele não estava proibido de beber. Quantas vezes Noé bebeu vinho? Porque ele sabia fazer a fermentação, ele sabia cultivar a terra, ele sabia trabalhar tudo isso. Ele bebeu vinho e ficou bêbado. Então, a ideia não é o beber o vinho. A ideia é não ficar bêbado. Essa é a proibição. Jesus, quando ele quando ele transformou a água em vinho, ali ele estava fazendo com que o casal, que fazia parte da família, porque ele fazia parte da família, não fossem envergonhados. Olha, acabou o vinho, e agora? Então, o Senhor não estava se preocupando em deixar as pessoas sem vinho. Não, vamos lá, vamos deixar todo mundo doidão. Não é isso. As pessoas têm que beber. Não, não é isso. Não, a gente tem que providenciar para o casal não passar vergonha. O foco de Jesus Cristo estava sendo o casal, a família, por questões de costumes e tradições. Na Holanda, você sabia que os pastores bebem cerveja? É costume deles. Eles saem do culto, se reúnem num bar e bebem cerveja. Ficam bebendo cerveja. Esse é costume. Então a gente precisa ter muito cuidado com essa questão. Então a partir de hoje eu vou ter costume de agora sentar na mesa do bar da esquina aqui e beber uma cerveja. Tudo é lícito, mas nem tudo convém. A gente tem que ter um equilíbrio mediante as coisas. A gente não vai sair da igreja, sentar no bar e tomar uma cerveja onde o irmão vê e se escandaliza com a gente. Né? Tomar um vinho, tomar um cerveja. A gente não pode fazer isso. Nós temos um outro padrão de vida, nós temos outros tipos de costumes e tradições. Nós temos outros tipos de cuidado que precisam ser, de fato, evidenciados por nós. Não é coerente a gente parar e beber cerveja no bar. Não é coerente nem a gente ficar em casa bebendo cerveja e ficar bêbado dentro de casa com vinho. Isso não é coerente. Né? Que exemplo que a gente vai estar dando. Né? É porque daqui a pouco você está conversando bem com a sua esposa, daqui a pouco você começa a ficar todo tonto e não conseguir mais conversar. Isso, enfim, vocês estão me entendendo bem o que eu estou querendo dizer. Tudo é lícito, mas nem tudo me convém fazer.
porém, tudo me é lícito, porém, não me deixarei ser dominados por nenhuma delas. Quem fala isso é quem? Paulo. Não me deixarei ser dominado por nenhuma delas. Tá ok? Então esse vinho era fermentado, sim. Tá? A Páscoa, celebrada no dia de hoje pelos judeus, sofreu alteração. Por exemplo, os sacrifícios dos cordeiros se manteve enquanto o templo de Jerusalém existia. Tá? Com sua destruição pelos romanos, no ano 70 d.C., o sistema de sacrifícios terminou e foi substituído completamente pelos serviços de orações, que também aconteciam durante a existência do templo. Então, o templo de Herodes ele foi totalmente destruído. Tá? Destruído pelo general Tito no ano, se eu não me engano, foi no ano 70, isso aí, 70 depois de Cristo. Jesus falou para os discípulos, quando os discípulos ficaram impressionados com aquela construção. Eles ficaram impressionados. Nossa, que coisa linda, fantástico esse templo. Aí Jesus olha para eles e fala, pois é, vocês estão se maravilhando com a beleza desse templo. Aqui não ficará pedra sobre pedra que não fosse derribada. Aqui, isso aqui não vai existir mais. Aqui não vai ficar pedra sobre pedra. Isso tudo será destruído. E, de fato, essa profecia ela aconteceu no ano 70, quando o general Tito, do Império Romano, dominou Roma e destruiu tudo, inclusive o templo, levando todos os seus pertences que ali estavam. E muitos deles foram derretidos por conta do fogo. Muitas evidências até hoje são encontradas naquele local. Realmente não sobrou nada, sobrou somente o patamar, que não é nem o templo, mas o patamar que sustentava o templo, que ali é o Monte Moriá. Até hoje, é o Monte Moriá, onde se encontra o Domo da Rocha. O Domo da Rocha é a mesquita de Al-Aqsa, que é um território muçulmano, pertence aos muçulmanos, e ali onde existiu o templo só sobrou o Muro das Lamentações. Aquele muro que os judeus ficam ali orando, ficam se movimentando e ficam orando. Então foi a única parte que sobrou. E ali eles fazem as celebrações das festas, suas orações, uma parte para as mulheres e a outra parte para os homens. Eu cheguei até a falar com vocês aqui há um tempo atrás a respeito dessa questão, acho que mostrei algumas imagens para vocês também. A festa judaica contemporânea chamada Seder já não é celebrada com o cordeiro assado. Entretanto, as famílias ainda se reúnem para a solenidade e o pai da família narra toda a história do Êxodo, conforme a prescrição de Deus em Êxodo capítulo 12, como a gente leu aqui. Enquanto que para os judeus, o oferecimento de sacrifício terminou quando os romanos destruíram o templo no ano de 70 depois de Cristo. No entanto, os samaritanos, que até hoje existe a descendência dos samaritanos, continuam a oferecer todos os anos sacrifícios pascuais no Monte de Gerizim, de acordo com a lei judaica, que foi no monte onde Jesus encontrou a samaritana e fala assim, mas aqui nesse monte, vocês falam que é em Jerusalém que devemos adorar ao Senhor, mas foi aqui que que os meus pais adoraram. E Jesus vai falar para ele que ia chegar um momento que os adoradores o adorarão em espírito, não terá lugar para adorar. Os adoradores o adorarão em espírito e em verdade, quando Jesus estava naquela conversa com aquela samaritana no poço pegando água. Tá? Então esses sacrifícios eles foram cessados pelos judeus por conta do templo, que não existia mais. Porque ali no templo eles levavam o sacrifício, levavam o cordeiro novo de 1 ano, sem defeito, e levavam até o local para sacrifício. Hoje, em Israel, eles continuam fazendo, como vocês ouviram aqui, essa celebração. Na Páscoa ou toda sexta-feira, que é o dia do Shabat, a partir das 18 horas da noite até as 18 horas da noite da sexta até as 18 horas da noite no sábado, eles celebram ali o Shabat. Então, o pai ele sempre levanta um copo de vinho, e ali ele fala esses textos, bebe o vinho, bota o vinho na mesa. Aí depois ele, por um certo tempo, conversando ali em comunhão, e depois ele pega o vinho de novo, levanta com a esposa, com os filhos, levanta o vinho, fala outro texto bíblico que esses que eu falei para vocês do versículo do capítulo 6, versos 6 e 7, que ele fala, vos tirarei, vos livrarei. Então, em certos momentos ele sempre levanta e celebra esse momento, falando a respeito dessa passagem, celebrando esse memorial. Tá? Então, queridos, aqui está, para mim,
e para nós como cristãos, o momento mais importante de toda a história, e seja ela qual for, do cristianismo. Aqui se resume todo o Antigo e o Novo Testamento. Aqui nessa mesa se resume a nova aliança. A nova aliança tinha sido feita através de várias formas. Naquela época de Noé, foi feita através do arco-íris. No caso, eu não chamo de arco-íris, porque arco-íris é um termo grego que você está dando ênfase à deusa Íris do Egito. Então, é arco da aliança. No caso, aquele ali é arco-íris, porque é arco de íris. Entende? Então, arco de íris é arco da deusa Íris. Então, a gente já pegou esse costume de falar arco-íris. Não é pecado em falar. Você fala, o arco-íris. Porque esse é costume de falar. Mas o certo, né, é arco da aliança. Então, Deus fez aliança com Noé naquela época, mostrando esse arco-íris, né, mostrando para ele que ele tinha feito essa aliança com ele, o arco da aliança. Depois, foi a circuncisão, né, das crianças, do povo judeu. E ali a circuncisão também era um pacto de aliança. E depois veio Jesus fazendo uma nova aliança. Aliança eterna. Aliança, por isso que nós celebramos todo mês esse ato. Lembrando, trazendo para nós esse memorial a respeito da morte, da prisão, da morte e da ressurreição de Jesus. E toda vez que a gente faz isso, a gente celebra. Nós celebramos? Não, nós trazemos como memória, trazemos a nossa memória, aquilo que Deus fez por cada um de nós na cruz do Calvário. Então, para mim, isso aqui, eu acho que para todos os cristãos, mas eu falo por mim, isso aqui é o mais importante memorial do cristianismo. É a liturgia mais importante de todas, que aqui a gente celebra tudo, é o Antigo e o Novo Testamento. Então os discípulos estavam em volta dessa mesa aqui, no momento de comunhão, todos descontraídos, mas Jesus tinha um objetivo. O Senhor ele tinha um objetivo com isso. Eles já eram acostumados a sentar numa mesa, desses mesmos padrões, e celebrar a Páscoa, desde sua infância, dessa forma, né? Com todos os elementos. Eles sabiam o significado dos elementos, só que já tinha se tornado um hábito, algo que já estava neles. Eles não esperavam que estavam por vir naquele momento da ceia. Imagina você, vamos lá, deixa eu buscar um exemplo aqui. Desde criança, você está acostumado, vamos botar assim, almoçar na mesa. Vocês estão todo domingo, você está acostumado, seu pai, sua mãe, seja quem for, a pessoa responsável por você, sentava você na mesa, você na mesa. E ali compartilhado da conversa e tal. Aí chegou um dia, seu pai, sua mãe, a pessoa, hoje nós vamos fazer diferente. Hoje nós vamos sentar ali no chão. Não, enfim, vamos mudar essa questão. Vocês continuam na mesa. Aí daqui a pouco sua pessoa responsável levanta, aí levanta da mesa. Olha, tem algo muito importante para falar para vocês. Algo fantástico, algo bom, algo maravilhoso. Nada de notícia ruim. Mas a pessoa levanta a mesa e te dá uma notícia para todo mundo, que alegra o coração de todo mundo. Aquilo te surpreende. Poxa, meu pai nunca fez isso. Minha mãe nunca fez isso. Minha avó nunca fez isso, enfim. Ela nunca fez isso. Levantou e anunciou algo dessa forma, e algo que ela anunciou ali. De levantar e falar. Então, te surpreender. Estou dando um exemplo aqui aproximado do que aconteceu. Então, já era algo que fazia parte do seu costume, já fazia parte do seu dia a dia, da sua infância, da sua juventude, da sua vida. E você foi surpreendido com aquele momento em que aquela pessoa levantou, seu familiar levantou e deu uma notícia a respeito de algo sensacional, que alegrou o coração de todos que ali estavam. E foi exatamente isso que aconteceu. Então os discípulos estavam ali e foram surpreendidos com essa ação a respeito de Jesus. Irmãos, aqui a gente não sabe a posição de todos os discípulos. Não sabemos. Mais de 3 a gente tem referência. 3 desses nós temos referência. Eu tenho uma réplica aqui da ceia de Leonardo da Vinci, que eu utilizo muito para lecionar. Aqui, essa é a réplica do quadro de Leonardo da Vinci.
Tá? Então aqui, vocês veem Jesus aqui no meio. Né? Jesus aqui no meio. E aí, nós podemos contemplar a posição, está cheio de T já esse negócio. Aí, contemplar aqui a posição de alguns dos discípulos. Tá? Do lado de cá, esse lado aqui, eles botaram João. Tá? Mas existem muita debate a respeito. Alguns falam que ele estava do lado diferente, porque por conta do contato com Pedro. Vou falar para vocês, vocês vão entender. Então, eu entendo que Pedro estava nessa ponta aqui. Aqui está Pedro. Tá? Pedro estava aqui, sentado. Ok? E aqui estava Judas. Aqui estava Judas. E aqui estava o apóstolo João. O apóstolo do amor. Isso por quê? Porque, deixa eu ver aqui, como é que está o texto? Eu não separei o texto. Eu não separei esse texto aqui que eu gostaria de mostrar para os irmãos. Mas depois eu passo aqui a referência. O texto que mostra que Pedro, que João, olha aqui, e repara na pintura, como é que João, olha aqui, como é que Pedro está olhando para João. Está vendo que João está olhando para Pedro aqui? Isso aqui está buscando uma referência a respeito do texto que está na Bíblia. Que Jesus fala assim, ó, aqui, alguém nessa mesa vai me trair. Alguém nessa mesa, aqui está, aqui vai me trair. Todos começam um reboliço. Quem que vai? A gente imagina isso, né? E começa aí. Aí Pedro, a Bíblia fala isso. Eu vou buscar o texto para vocês. Pedro olha para João e fala assim, quem vai ser? Quem é que vai ser? João encosta a cabeça no ombro de Jesus e pergunta, Senhor, quem é que vai te trair? Aí ele fala, aquele que molhar o cálice, o pão junto comigo. Era uma falta de educação tremenda. Quando o anfitrião pegava o pão, o pão porque tinha essa liturgia na refeição, molhava-se o pão e comia o pão. Existia a refeição primeiro. Depois Jesus surpreendeu, como eu falei para vocês aqui, ele surpreendia essas pessoas de forma diferente. Então, quando Jesus pegou e molhou o pão, Judas molhou junto. O pão junto com Jesus. Quando ele levantou o copo, molhou, ele pegou, meteu o pão também ali. A cabeça dele já devia estar em outro mundo, porque sabia que ia atrair Jesus, imagina, né? Ele agiu de uma forma incoerente, ou seja, ele não estava nem mais ali. O pensamento dele, sem o Espírito de Deus nenhum nele. Ele já estava totalmente ali entregue ao diabo. Né? Então, esse olhar, a posição revela a posição dos apóstolos através do olhar que tem. Porque se João está aqui, se João está desse lado, dificilmente ele vai olhar para o lado de forma sigilosa, né? de forma sigilosa, de forma entre eles dois. Seria um pouco mais complicado essa comunicação. Mas daqui, Pedro conseguiria chamar a atenção de João sem precisar falar, ô João, sem gritar, só olhando. Vamos buscar essa referência aqui? Deixa eu buscar aqui para mostrar para vocês. Deixa eu ver aqui, tá? Porque eu não separei essa referência para a gente ler aqui, tá? Vamos lá. Se vocês acharem aí, isso está lá, se eu não me engano, está lá no Evangelho de João mesmo, tá? Porque João, por ser um detalhado no Evangelho,
Não, deixa eu ver se... É isso mesmo, é João mesmo. Tá. Tá. Deixa eu começar lá. João, Jack, Oi. João 13, 21. Isso. João 13, 21 em diante aqui, ó, diz, ó. Depois de ter dito essas coisas, Jesus ficou bastante perturbado e falou a todos. Não sei se a versão está a mesma que vocês aí, mas digo a verdade a vocês. Um de vocês vai me trair. Os discípulos começaram a olhar uns para os outros, sem saber de quem Jesus estava falando. Imagina, né, a cena. Aí ficou um olhando para o outro. O que está acontecendo? Quem é que vai trair? Um dos discípulos, aquele a quem Jesus amava, está se referindo a ele próprio, João, estava reclinando sobre o peito de Jesus. Olha, ele se reclina sobre o peito de Jesus. Aí Simão Pedro fez sinais para que ele perguntasse a Jesus. Ó, Pedro olhou para João e pergunta, de quem ele está falando? O discípulo chegou a um ponto mais perto de Jesus e perguntou, quem é? Repararam aí? Através dessa referência, a gente consegue entender um pouco a posição dos apóstolos aqui, dos três, né, propriamente dito. Mas, aliás, para que a gente tem que saber a posição dos apóstolos da mesa? O que isso faz diferença? A diferença faz em Pedro. Repare aqui, eu vou mostrar a mesa para vocês de novo aqui, ó. Olha aqui. Reparem que aqui eu botei um cântaro, né? Coloquei aqui, vamos lá. Ó, vou botar aqui Pedrinho. Pedrinho está aqui, ó, Pedrinho. Jesus. Vou botar Judas de preto. E aqui está o apóstolo João. Coitado de Judas, né? Judas a gente não pode julgar Judas assim, que se tivesse arrependido, de fato, ele teria recebido misericórdia, mas cometeu suicídio, né? E aí perdeu aí a sua salvação. Mas aqui está Pedro. Pedro sentado na ponta, ao lado esquerdo do meu lado esquerdo aqui. Tá? Então aqui embaixo tem um cântaro e aqui tem uma bacia. O que é isso, Led? É o lava-pés. Aqui é onde era usado para lavar os pés. Porque ao entrar, como eu disse para vocês, a questão da purificação. Lembra quando eu falei para vocês do batismo? Que existiam vários tipos de purificação, né? Então isso aqui era um outro meio de purificação. Eles lavavam as mãos. Quando chegavam no local, você sentia todo um aroma de incenso sobre aquele lugar, né? Eles lavavam as mãos, era ungido pelo anfitrião, fazia unção na sua cabeça. Existia toda uma liturgia. E depois eles lavavam os pés. Então quem sentava aqui na ponta, obrigatoriamente, era aquele que tinha que lavar os pés dos demais. Olha que interessante. Quem se assentava na ponta era o responsável por lavar o pé de todos que ali participavam da mesa. Tá? Então, por isso essa posição é importante, para a gente saber onde Pedro estava. Então, Pedro estava aqui. Aí, o que Jesus faz? Pega o cântaro, depois disso tudo, vamos continuar lendo aqui? Vamos continuar lendo aqui o texto? Ó, lá no 28, Jesus respondeu, vou molhar um pedaço de pão no prato e vou dar para aquele que vai me trair. Na verdade, isso aqui está numa versão diferente. É aquele que molha comigo. Então, Jesus molhou um pedaço de pão no seu prato e deu para Judas Iscariotes. Essa versão está diferente, tá, gente? Filho de Simão. A de vocês está escrito diferente? Aí no verso 26. Como é que está escrito no verso 26 aí de vocês aí? Quem está diferente de mim aí? Fala aí para mim, por favor. Tem alguém aí diferente? Abre o microfone aí e fala para mim. E lê aí, por favor. No verso 26 do capítulo... Qual é o capítulo que estamos aí? 13. Capítulo 13. O meu está um pouco diferente. Como é que está? Lê para mim. Respondeu Jesus, é aquele a quem eu der um pedaço de pão molhado. Tendo, pois, molhado um bocado de pão, deu a Judas, filho de Simão Iscariote.
Tá, alguém com outra versão diferente, dizendo que Judas molha o pão? Tem alguém? Não tem. Não tem, né? Então, deixa eu ver aqui, porque... É 13, né, Djavan? João 13. João 13, 26. João 13. Ah, tá. Então não é em João. Tem alguma outra versão não, acho que é algum outro texto que mostra que ele não molha, Jesus não molha para ele mesmo mete a mão lá e molha, tá? Em João, a versão, seja ela qual a versão for, acredito que não seja diferente. Eu vou procurar o livro que está mostrando essa diferença. Se não me engano é Marcos, eu acho que deve ser em Marcos, mas depois eu vou procurar para vocês aqui. Então mostra que ele bota a mão no prato lá e molha. Bom, mas enfim, então ele se comunica aqui com ele. Então Pedro, aí chega Jesus, vamos lá, continuar lendo aqui isso que eu estava falando. Continuando aqui no 16, desmurou um pedaço de pão. Então assim que Judas, 27, assim que Judas pegou o pedaço de pão, Satanás entrou nele, então Jesus lhe disse, faça depressa o que você pretende fazer. Nenhum dos que estavam na mesa entendeu por que Jesus tinha feito isso. Vamos avançar, porque senão vai ficar muito longe. Vamos aí. Mas, gente, acho que eu estou errado aqui. Ah, não, desculpa, é antes, tá? Aqui, ó, antes. Então, verso 13, calma aí, capítulo 13, verso 3. Vamos começar do verso 3. Capítulo 13, verso 3, lá em cima. Jesus sabia que ele tinha vindo de Deus e que ia voltar para Deus. Ele também sabia que o Pai tinha lhe dado poder sobre todas as coisas. Por isso, durante a ceia, Jesus se levantou, tirou a sua túnica e, pegando uma toalha, amarrou-a na cintura. Depois, derramando água na bacia, começou a lavar os pés de seus discípulos e enxugá-los com a toalha que tinha na cintura. Quando chegou a vez de Simão Pedro, Pedro disse a Jesus, Senhor, vai lavar meus pés? Respondeu, você agora não entende o que estou fazendo, mas vai entender mais tarde. Repara, irmão, raciocina comigo. Jesus lavou os pés de todos, ninguém falou nada. Ele lavou o pé de todo mundo. Eu imagino Pedro só olhando, esperando a vez dele. Aí chegou Jesus, tu vai lavar meu pé? Você não entende o que eu estou fazendo, você vai entender mais tarde. Ele já estava totalmente sem graça. Ele já estava totalmente ali por não ter feito isso. Porque era obrigação dele fazer. Então, quando chegou a vez dele, ele já estava se sentindo ali. Jesus estava ensinando para ele. Jesus não queria humilhá-lo na frente de ninguém. Jesus não queria, até porque estavam todos eles em amigos, estavam em família. Eles já tinham entendido muita coisa, já tinham visto muita coisa. Então, Jesus estava ensinando para eles, principalmente para Pedro, que se tornou um dos grandes responsáveis pela igreja. Então, ele falou para ele, o Senhor vai lavar meus pés, já totalmente já envergonhado. Já que poderia ter feito aquilo, era para ele fazer. Jesus estava ensinando para ele, Pedro, quebra esses paradigmas, Pedro. Pedro, joga para fora isso que está entranhado em você, esses costumes, essas tradições. Entenda para que você foi chamado para fazer. Quebre paradigmas da religiosidade. Você precisa ser humilde. Você precisa servir os seus irmãos. Você agora não é para você ser servido mais. Você agora é um servo. Você veio para servir. Então seja humilde.
Coloque na sua cabeça que a religião, ela mata. Que a religião dos fariseus, a religião dos saduceus, aquilo que você aprendeu na sua... Não é dessa forma. Eu estou explicando para você o que é o Evangelho. Eu estou explicando para você o que é a lei. O que é viver para amar as pessoas. Não seja como os outros que não amam, que mostrem a sua capa de religiosidade, suas vestes, sua forma de falar, uma religiosidade. Não. É de dentro para fora. Eu quero que você seja transformado lá dentro. Né? Pedro, por muitas situações, era aquele que mais falava, não, eu vou contigo até a morte. Não, Senhor, se o Senhor for a morte, eu vou junto com você, mas foi o primeiro a negar. Né? Não, Senhor, eu vou estar contigo. Ele sempre se mostrava em primeiro lugar. Ele sempre é aquele que falava, ele sempre é aquele que se levantava. Mas por isso que ele entrou em depressão, porque quando ele negou, ele sumiu do mapa. Quando ele negou a Cristo, naquele momento ali, negou Jesus 3 vezes, ele sumiu do mapa, não se mostra para ele, só foi aparecer depois. Quando o anjo aparece para Maria, depois da morte de Jesus, quando ela vai ao sepulcro, que ele fala, ó, chame os discípulos e a Pedro. Olha que interessante. Chame os discípulos e a Pedro. Uma vez eu preguei uma mensagem sobre isso, que o tema da mensagem foi E a Pedro. Aí a pessoa, pô, o título da mensagem E a Pedro. E ali eu falava, será que o anjo estava enganado? Será que o anjo recebeu a mensagem sabendo que Pedro não era discípulo? Né? Muito pelo contrário, estava dizendo para ele ir. Deus mandou uma ordem para o anjo, vai, fala para Maria chamar os discípulos para o local onde eu marquei com eles, que foi na Galileia, e chame a Pedro. Por quê? Porque Pedro estava arrasado pelo que fez. Porque Pedro falava, não, eu vou estar junto, eu estou até a morte. Mas quando ele se viu numa situação humana que ele negou a Cristo, que ele cometeu isso, ele falou, poxa, eu não sou nada, eu penso que sou o super-homem, eu sou o super-santo, eu sou o melhor de todos. Eu não sou. Sou fraco como qualquer um. Então preciso ser humilde de entender que a minha transformação tem que ser diária. Então Pedro foi entendendo isso. Depois Jesus teve uma conversa particular com ele. Depois lá na frente você vai ver Pedro entendendo que os gentios também faziam parte de um plano de salvação, que Jesus alcançava qualquer um. Quando Cornélio vai até ele, né, que ele tem aquele sonho do lençol, que ele comia gafanhotos e tal, Jesus falou, como é que você vai chamar aquilo de impuro, o que eu criei, o que eu purifiquei? Como é que você vai falar que é impuro? Né? Que ele falava, não, eu não vou comer esses animais no sonho, eu não vou comer essas coisas são impuras. Quem é você para falar o que é impuro, o que eu criei? Então Jesus, mas Deus ali naquele momento, Jesus já estava com o Pai, né? Depois da sua morte, então Deus se revela a ele, Jesus se revela a ele em sonhos, falando para ele que mais uma vez que ele tinha que continuar quebrando paradigmas, que ele tinha que continuar sendo transformado. E ele entende depois que ele encontra com um italiano, né? Vindo da Itália, um Cornélio, homens ali na casa, ele estava na casa de Cornélio, né? E ali veio homens italianos de outras nações falar com ele. E ele viu que Deus alcançava não somente o povo de Israel especificamente. Tá? Então, aqui estava Pedro, e Pedro ali deveria ter tomado essa atitude. Então, irmãos, para terminar aqui a aula, nós vemos aqui o significado e a divisão entre o Antigo Testamento e o Novo Testamento, e os dois se entrelaçando, fazendo uma só única aliança. Então, Jesus estava mostrando aqui, ó, tudo que foi revelado para você em toda a Bíblia é para chegarmos a esse momento. Tudo apontava para este momento. E para aqueles momentos que ainda não estão por vir, que será a volta de Jesus. Então, tudo se resume nisso aqui agora. Que privilégio. Que privilégio que aqueles homens tiveram. Jesus levanta o pão e fala, agora há algo diferente aqui. Este é o meu corpo. E este é o meu sangue. Comei, bebei em memória de mim. Então ele levanta esse momento e faz uma nova aliança. Aliás, estou saindo, tá? Estamos indo para a igreja. A paz para todos. Amém. Pode ir lá. Fica na paz, nos acompanhe. Então Jesus nesse momento estava... Este é o pacto da nova aliança que faço com vocês. Esta é uma nova aliança. Então toda vez que vocês beberem do pão e comerem do cálice, estarem ali lembrando do sacrifício, da morte,
Então, esse momento é o momento mais importante, foi o momento mais importante para eles. Dessa revelação a respeito de toda a palavra, de todo o contexto bíblico desse acontecimento, desse fato, desse memorial. Aliás, por que a gente come somente o pão e o vinho? Porque a refeição era feita por costumes, né? Costumes judaicos. Nós não precisamos fazer uma mesa dessa. Nós não precisamos usar todos os elementos que ali estavam. Não precisamos. Porque o que se resume à Santa Ceia, e todos esses elementos, e tudo que aconteceu nessa mesa, nessa refeição, foi justamente o pão e o vinho, que foram os elementos que são os mais importantes. Se resumiu todos os outros elementos em um só, que é Cristo Jesus, naquilo que ele fez. Então, no lugar... desculpa, deixa eu buscar aqui no final. Aqui no final, vou ver aqui na revista, diz assim: é um momento propício para alianças. A sociologia e a antropologia são unânimes em afirmar que a maioria das decisões tomadas pelos seres humanos acontece ao redor de uma refeição. Em quase todas as culturas, propostas são apresentadas à mesa, sendo que também quase sempre são confirmadas e comemoradas em redor de uma refeição. No Antigo Testamento, a celebração de uma aliança era seguida por uma refeição. Exemplos: Isaac, Abimeleque, Abner e Davi, Deus de Israel no Sinai. A nova aliança entre o Senhor e o seu povo foi ratificada por Jesus numa refeição. É isso que eu estou falando para vocês. A nova aliança entre o Senhor e o seu povo, ela foi ratificada por Jesus numa refeição, na Santa Ceia. Mas antes disso, devemos entender que o contexto daquela ceia, na qual foi instituída a celebração da memória do sacrifício de Cristo, foi a Páscoa judaica. Os judeus reviviam a libertação da escravidão do Egito com a memória do Cordeiro Pascal, sacrificado por eles. Nesse contexto, Jesus apontou para a sua pessoa como o substituto verdadeiro e definitivo daquele Cordeiro Pascal e para a sua morte como sacrifício que livra o novo Israel, a sua igreja, de toda a escravidão do pecado. Entenderam aí, meus irmãos? Entenderam o sentido da Santa Ceia, que não é somente comer um pão e beber um pedacinho de um cálicezinho de uva, de suco de uva, de vinho. Não é um simples momento, mas um momento muito mais específico e sobrenatural do que nós imaginamos. É algo que está além do nosso entendimento. Jesus, ele está ali com a gente. Eu vou falar na próxima aula sobre a transubstanciação, consubstanciação, que vai falar sobre os elementos que é usado na Igreja Católica de uma forma, na Igreja Evangélica é usado diferente, né, protestante. Então eu vou falar um pouco a respeito disso. Meus irmãos, vocês ficam, para informar para vocês aqui, aliás, como é que você faz essas coisas, esses artigos? Eu vou vender um pouco meu peixe aqui agora. Tá? Eu tenho um pouco de habilidade para trabalhar com artesanato. Tá? Então vocês veem esses quadros aqui atrás, às vezes você vê um quadro diferente, tem um quadro ali de Vink, tem outro quadro do Capitão América, e tem os desenhos na parede. Eu gosto muito dessa questão de quadrinho, gosto muito de assistir algumas séries. E hoje eu também tenho uma certa renda trabalhando com artesanato, e faço escudo, faço luminária, tudo com biscuit, faço essa caneca aqui, foi o que fiz. Uma caneca de taberna, caneca Vink. Então eu fiz e eu faço isso para vender. Bom dia, professor. Licença, vou precisar me ausentar que eu vou para a igreja. Tá bom, meu irmão. Pode ir lá, tá? Obrigado pela sua presença. Deus abençoe. Obrigada. Então eu faço um pouco esse trabalho artesanal para vender. E faço biscuit, faço algumas coisas para aniversário. Então, se alguns irmãos tiverem interesse em fazer vela, só falar comigo, tá? Me abençoe. Então, queridos, esse é o ponto principal, específico, a respeito da Santa Ceia. Alguma dúvida que os irmãos têm até aqui a respeito dessa questão? Dessa aula
Professor, eu estava aqui procurando outro texto bíblico que fala da Santa Ceia, da hora da traição. Sim. Está em Marcos 14, 18. Perfeito, Diamante. Lê para mim. Estavam à mesa e comia. Disse Jesus, em verdade vos digo, que um dentre vós, o que comer comigo me trairá. Eles começaram a entristecer-se e dizer-lhes, um pós outros, porventura sou eu? Respondeu-lhes, é um dos 12 que meter comigo a mão no prato. Viu aí? Então, essa aí é uma referência que está lá em Marcos, que dá aí uma contribuição. Obrigado, Diamante. Obrigado por ter me ajudado nisso aí. Que vai lá e complementa o que está revelado em João. Né? Bota a mão no prato. Isso era uma falta de educação na época. Então, a gente vai fazendo... Como é que é um trabalho investigativo, né? Para você conseguir entender alguns pontos ali que acontecem. Perfeito, meus irmãos. Eu vou terminar aqui para não atrasar muito, né? O culto já está aí às portas. Então, agradeço aí a presença, a contribuição dos irmãos aí me ajudando. É sempre muito bem-vindo o seu comentário, a sua ajuda. Obrigado, Diamante. Teve aí o trabalho, né? De procurar o texto aí e ajudar. Isso aí me deixa muito feliz, me ajuda na aula, né? Isso contribui muito aqui. Vocês não fazem ideia o quanto. Eu agradeço os irmãos aí pela presença, né, pelo compromisso de todo domingo que está aqui comigo. Deus abençoe você. Essa aula está sendo gravada. Se você quiser assistir depois, aí eu vou estar postando lá para os irmãos. E domingo que vem a gente vai para a próxima lição. Já estamos caminhando para o final, meus irmãos. Estamos caminhando para o final. Temos aí 3 lições. Por que 3 lições? Porque uma... Não, 3 não. Nós temos 2 lições só agora, tá? Que vai falar, nós vamos falar sobre a instituição da Páscoa, porém ela é dividida em 2 partes. Tá? Na verdade, uma lição que é dividida em 2 domingos. Tá? Então temos 2 domingos aí, mais especificamente, mais certo em dizer, de aula, para a gente terminar. E no último domingo a gente vai fazer um trabalho aí. Tá bom? Meus irmãos, Deus abençoe vocês. Vamos fazer uma oração para terminar rapidinho. Pai querido, obrigado pela tua presença. Obrigado por esse dia. Obrigado pelo teu amor, tua graça, misericórdia, por revelar-te a nós através daquilo que o Senhor fez, Senhor, e que o Senhor continua fazendo nas nossas vidas, Senhor, nos salvando, nos trazendo à memória, Senhor, o sentido da salvação, do cuidado, do amor que o Senhor tem tido conosco todos os dias. Muito obrigado por o Senhor mostrar para nós, Pai, que aquilo que o Senhor fez com nossa nova aliança que o Senhor fez conosco é a maior aliança, assim, e o ponto principal e mais importante do Evangelho. Quer saber que o Senhor morreu, que o Senhor ressuscitou, que o Senhor irá buscar. E tudo isso o Senhor fez em prol de nós, a sua igreja. Muito obrigado, Senhor. Em nome de Jesus, toma o nosso domingo em tuas mãos, que possamos ter um culto abençoado, debaixo da graça, da tua paz, do teu amor. Em nome de Jesus, fica conosco. Que possamos ter um dia de comunhão com a nossa família, com os nossos amigos, para a glória do teu nome. Em nome de Jesus, pedimos, te agradecemos. Amém. Graças a Deus. Então, meus irmãos, obrigado. Bom número. Vocês também. Fique com Deus. Falou, Amorim. Um grande abraço.